Vou fadigar os irmãos. Grande é o nome do Senhor Jesus. Eu quero rapidamente aqui deixar uma palavra de João. Logo após, vou estar entrando na palavra. Livro de 1 João, capítulo 14. Os que puderem colocar sobre seus pés, assim faça nesta noite. Primeiro livro de João, capítulo 14, onde diz a palavra do Senhor: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Glória. E a palavra de Deus está em vós. Já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne. E a concupiscência dos olhos é a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Continue ainda de pé. Livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 12. Vou estar começando a fazer menção aqui, irmãos, porque a hora já se vai. Grande é o nome do Senhor. Nós temos que respeitar o comando. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu fico muito triste, irmãos, quando alguém está subordinado. Grande é o nome do Senhor e não respeita o comando. Nós temos que respeitar o comando, porque nós estamos debaixo, da obediência de Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer menção da palavra do Senhor. E Davi era filho, o texto de Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um éfade deste grão de tostado e estes 10 pães. Corre, leva-los ao arraial teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. E visitarás teu irmão a ver se lhes vai bem. Tomás o seu penhor. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, deixou as ovelhas ao guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. Chegando, perguntou se seus irmãos estavam bem. Grande é o nome do Senhor. Podem se assentar. Grande é o nome do Senhor. Meus irmãos, grande é o nome do Senhor. Jesus nesta noite
já está na casa, grande é o nome do Senhor. Quando eu estava sentado aqui, irmão, no banco, glória seja dada ao nome do Senhor, o Senhor falava ao meu coração, a área que Satanás está trabalhando nos dias em que estamos vivendo, a área é essa, dentro da família, grande é o dentro dos lares. Ele quer tomar a juventude, mas por quê? Porque através do jovem nasce uma igreja, através do jovem nasce a obra do Senhor. Eu tenho a dizer nesta noite, meus amados irmãos, que Deus quer os jovens na presença dele. Você jovem, você que é jovem, grande é o nome do Senhor, tu não tem ideia do que Deus tem para a tua vida. Quando nós entendemos, irmãos, Davi ainda lá no campo, apacentando o rebanho, apacentando as ovelhas, um grande é o nome do Senhor, de Jessé. Davi era um jovem, mas prestamos bem atenção que Davi tinha a chamada de Deus era grande, ele tinha a responsabilidade com o rebanho de Jessé. Davi estava ali apacentando aquele rebanho. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, quando vinha o urso, quando vinha o leão, o próprio Davi diz que ele pegava a barba do urso e o matava. Ele matava o leão, não deixava que ele tomasse o rebanho que estava sob a tua responsabilidade. Isso é, que quando Deus tem um chamado na vida de você que é jovem, é tempo de se responsabilizar com a obra do Senhor. Alguém diz, não, eu sou muito jovem, eu não estou preparado para a batalha. Olha só o que Deus fez na vida de Davi. Davi era jovem, mas prestamos bem atenção, graças ao Senhor Jesus Cristo, Jessé tinha um dos filhos, grande é o nome do Senhor. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que os gigantes, os filisteus, grande é o nome do Senhor, 2 vezes ao dia ele corria e afrontava o povo de Israel, apresentava pela manhã e pela tarde, afrontando o exército do Senhor. A Bíblia mesmo nos diz, meus irmãos, que os 3 filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samar, estes 3 jovens, esses 3 homens estavam indo para a peleja. A Bíblia também nos diz, meus irmãos, que o pai de Davi, cujo nome se chamava Jessé, um dia ele chegou para Davi e disse, olha, pega este alimento, pega essa marmita, leva para seus irmãos que está na guerra, ele está batalhando, vai lá, leva este alimento para os seus irmãos que está na batalha. Prestamos bem atenção, meus queridos irmãos, que o próprio Jessé não enxergava, não conseguia enxergar o talento que estava na vida de Davi, mas Deus lá do céu, ele olhava para aquele ruivo de gentil aspecto, e eu começo a entender que ele no seu coração santo, ele falava consigo, eu preciso de você, Davi, eu preciso de você na minha obra, eu preciso de você no arraial, Davi, é tempo de largar a marmita. Alguém me diz nesta noite, até quando eu vou ficar carregando marmita para os meus irmãos que estão na guerra? Mas Deus, nesta noite, manda lhe dizer, jovem, o tempo de conduzir marmita termina nesta noite, o tempo de carregar marmita termina nesta noite, o tempo de carregar marmita para Davi estava perto a terminar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Davi, irmão, quando pega então a marmita, quando pega os alimentos, assim ele obedecia o comando de Jessé, porque todo servo obediente, ele obedece o comando. Todo servo obediente, quando o seu Senhor manda ir, ele vai. Quando o seu Senhor manda vir, ele vem. Quando o seu Senhor manda parar, ele para, porque ele está debaixo da obediência. É assim que Davi, irmão, ele levantou o seu ministério. Homem obediente, homem que escutava Deus, homem que apacentava o rebanho
que nos deixa um exemplo de obediência. É esse Davi, que quando Jessé falava para ir, ele ia. Quando Jessé falava para ficar, ele fica. Diz a Bíblia, irmão, que Davi, ele dividia suas tarefas. Ele dividia suas tarefas. Meu Deus, aleluia. Ele ficava a serviço de Jessé, grande é o nome do Senhor. E ao mesmo tempo ele ficava no pasto, irmãos, apacentando o rebanho. E quando Davi se ausentava, ele deixava as ovelhas sob os cuidados de alguém, para que o lobo, para que os animais não a tomassem. Essa era a responsabilidade que Davi tinha. Deixava o rebanho sob a responsabilidade de alguém. E quando Davi chega, irmãos, aí Jessé diz para que ele pudesse levar a marmita para seus irmãos que estavam na batalha, porque os gigantes, os filisteus, eles saíam em ordem de fileira, afrontando o exército de Deus. Quando eu começo a entender, meus amados irmãos, o diabo está com seus dias contados, ele está com seu prazo esgotando. Deus está falando, o seu prazo está esgotando, o seu período está esgotando, o prazo do diabo está esgotando, porque Jesus está vindo buscar a igreja. Deus me dá nesta noite, jovem, ele precisa de você como talento na obra, ele precisa de você como Davi na obra, ele precisa de você para apacentar a ovelha na obra. Glória, 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 glória. Diz a Bíblia, irmão, que quando Davi chega no arraial, ele abre Abinadab e Samar, eles estão ali. Mas quando o gigante desce para o meio do arraial para afrontar o exército, ele desce com lança, ele desce com escudo, ele desce com coraça. E ali, irmão, ele abre Abinadab e Samar. Grande é o nome de Saul, glória seja dada ao nome do Senhor. Olha que eles começam a temer o tamanho do problema. O problema é grande, então eles começam a recuar. Nós não vamos dar conta do problema, nós não vamos dar conta de resolver a questão, nós não vamos dar conta de resolver a causa. Mas Deus, quando conhece o coração, e Ele conhece o coração de cada um aqui, Ele conheceu o coração de Eliabe, Ele conheceu o coração de Abinadab, Ele conheceu o coração de Samar. Então Deus, Ele olha lá para o campo onde Davi estava, e Ele fala: Davi, eu preciso de você. Eu preciso de você na obra. Grande é o nome do Senhor. Aí Davi, quando chega no arraial para terminar, meus irmãos, Davi, ele começa a ver a fruta do diabo. Porque o homem cheio do poder de Deus, irmão, ele não consegue ver a afronta do diabo e ficar calado, e ficar quieto. Grande é o nome do Senhor. Isso começa a correr por dentro. Quando eu começo a olhar o nosso exemplo aqui, o pastor Carinho, o homem de oração, paga preço pela madrugada, ao joelho dobrado pela madrugada. Isso é porque ele está vindo a afronta do diabo contra a igreja. Isso começa, irmão, a irritar esse homem de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você que tem poder de Deus na vida, você que tem promessa de Deus na vida, quando o gigante se levanta, isso começa a te irritar, começa a arder dentro dos seus ossos, isso começa a mexer com a tua alma. E quando você, irmão, começa a ficar irritado com o diabo, sai da frente, Satanás, porque Deus está preparando a igreja. Deus está com a igreja. Grande é o nome do Senhor. Davi chega dentro do arraial, vou terminar. Davi chega dentro do arraial 2 vezes ao dia. O gigante Golias, 2,93 metros de altura. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele está dentro do arraial. Não há ninguém que possa derrotar esse gigante, diz ele. Mas ele está enganado. Aqui dentro do arraial não tem homem algum que possa
vida, ninguém dava nada para ele, os seus irmãos não davam nada para ele. O tempo de Davi estava chegando para derrotar os gigantes. Vai, é sério. Vou pedir para os jovens colocar de pé em nome de Jesus. No momento, só os jovens no momento. Grande é o nome do Senhor. Apesar que todos são jovens na presença de Deus, né? Alai, até que vai a sério. Alai, de prova, alai, sai. Aí Davi chega dentro do arraial. Grande é o nome do Senhor. Tem Davi aí na casa. Alai, de pai. Tem Davi no arraial. Tem Davi na casa. Grande é o nome do Senhor. Eu quero, em grande é o nome do Senhor, nesta noite, levantar o clamor que vou estar passando para o nosso pastor Carlinhos. Grande é o nome do Senhor para quem é de direito. Dentro do arraial tem Davi. Dentro da casa tem Davi. O tempo do gigante está chegando ao fim. O tempo de Golias está terminando. Porque Deus tem levantado Davi. Deus. Alai, me neguei a fé. Aonde houver o Davi, Manaia, dentro do arraial agora, Japão, vai aí, mamão, que essa é verdade. Haja aí, meu Senhor. Meu Deus, levanta Davi nesta noite. Levanta no arraial, Davi. Levanta no arraial, Davi. Porque os cristãos têm que entender que dentro do arraial tem Davi. Os cristãos têm que entender que dentro do arraial tem poder. Os cristãos têm que entender que dentro do arraial tem unção. Eu não posso imaginar se você está dentro da casa e não sente essa unção. Deus, nesta noite, jovem, coloca a unção na mão. Coloca a unção, levanta a sua mão. Jesus está colocando unção. Você, nesta noite, você é Davi. Não, Davi, esquece quem você se chama. Nesta noite, você é Davi. É Davi, 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 é Davi. Levanta, Davi. Levanta, levanta. O arraial precisa de você, Davi. Levanta. Levanta. Em nome de Jesus. Em nome de Eu profetizo na tua vida que tu é o Davi. Eu profetizo na tua vida que tu é o Davi. Tu é o Davi. Ela vai querer. Jovem, eu vou pedir, abraça a outra jovem que está atrás. Abraça ela em nome de. Uma abraça a outra. Grande é o nome do Senhor. Só mais jovens mulheres. Grande é o nome do Senhor. Abraça, dê um abraço. Diga para ela, você é Davi na presença de Deus. Ela vai. Você tem uma tarefa na terra. E essa tarefa não pode parar. Deus está falando, não vai a sábado da terra. A obra de Deus não pode parar. Não pode, não pode. O diabo pode até tentar, mas ele é derrotado. Ele não pode parar, não pode. A obra de Deus não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Não pode, não pode, não pode. Ela não pode parar. Que fly, sai, pega, sai, grande povo, ela vai a sé. Não pode parar, não pode parar, chamada séria para todos os Davis. Eu profetizo toda sorte de bênção em nome de Jesus. E passa a oportunidade já para o nosso pastor. Ao qual o microfone é de direito. Receba a vitória da parte de Deus.